concordo com você. Bom, gente, nós vamos ter que mudar um pouquinho de assunto, porque nós convidamos hoje o economista Alexandre Nishimura. Ele é economista e sócio da BRA, escritório credenciado da XP Investimento. E o que nós vamos conversar com ele? Nós vamos conversar com ele, obviamente, a aprovação da PEC dos precatórios ontem pela Câmara Federal, né, em que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, conseguiu ali convencer os deputados depois de uma manobra bem grande, mudando o regimento interno para permitir que os deputados que não estivessem em plenário votassem a PEC. E o que é essa PEC do precatório? Essa PEC do precatório, ela autoriza o governo federal a pagar 50% do total da dívida que ela teria que pagar para os pequenos devedores que ela deve, né? O Estado precisa pagar para essas pessoas e acho que 96 bilhões ela vai pagar apenas 50%, que são 46 bilhões. E aí tem um teto de quem são as pessoas que irão receber do governo federal o ano que vem. Precatórios são dívidas que as pessoas têm de alimentos, de pequenas questões com o Estado, ou até de grandes questões, né, a receber do Estado. Agora, e por que o Arthur Lira teve uma certa eficiência ontem? Ontem, na Câmara Federal, uma comitiva de prefeitos passou pelos gabinetes dos deputados para convencê-los a apoiar a PEC, porque esses prefeitos também serão beneficiados, né, com essa PEC, porque não terão também que pagar os seus precatórios. Além disso, com essa reserva, vamos assim dizer, reserva entre aspas, de 96 bilhões, o governo vai utilizar parte desse dinheiro para poder pagar o auxílio emergencial de R$400, né? Deve consumir aí uns 40 bilhões. Os deputados, por sua vez, já estavam de olho nessa PEC, porque eles vão utilizar os 16 bilhões do orçamento secreto. Depois a gente vai falar da história do STF ter feito uma maioria para impedir esse pagamento nesse momento, mas os deputados já arrumaram uma saída política. Mas isso vai ser história para um outro momento, para a conversa comigo com o Edson. Além disso, os deputados querem pegar dessa reserva que vai sobrar, porque o Estado vai dar um calote, né, nos precatórios, para aumentar a verba do fundo eleitoral de 2 para 5 bilhões de reais. Mas o que eu quero conversar com o economista, eu e o Edson, é exatamente qual é o impacto disso na economia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rose, bom dia, Edson, bom dia a todo mundo, todos que estão nos assistindo e escutando. Bom, nós olhamos ontem, tá todo mundo olhando para essa PEC aí, né? Muitos deputados, nós entrevistamos deputados aqui na semana passada, e eles estavam até apostando que poderia não ser aprovada, enfim, mas ela foi aprovada. Em sendo aprovada, vai para o Senado agora. O presidente do Senado já falou que vai também ter uma votação rápida. Ela sendo aprovada nas duas casas, o que pode acontecer com a economia nossa? O que significa esse recado que o governo e a Câmara Federal manda para o mercado, Alexandre? Bom, eu acho que o primeiro impacto, né, o mercado a gente primeiro não era muito bem visto, né, logicamente, esse furo desse teto, né? Mas acho que acaba que é um pouco daquela história do bode na sala, né? Então, assim, dentro do pior cenário, que é o furo do teto, né? Agora onde o governo precisava conseguir de onde tirar o dinheiro para o pagamento desse auxílio, né? E então agora o mercado sente que precisa realmente ser aprovado, e isso é uma indicação até também de governabilidade que o governo conseguiu, né, para conseguir essa aprovação, como acho que você também disse, né, Rose? O Arthur Lira fez de todos as artimanhas ali, assim, para poder conseguir, né, essa aprovação. Isso mostra minimamente que o governo conseguiu essa articulação com o parlamento, né, para conseguir dar esse andamento.
Na economia, nós vimos, né, ultimamente, uma piora muito grande das expectativas, né? Já começa a se esperar para o ano que vem até mesmo uma recessão técnica, né, que é quando nós temos uma queda em 2 trimestres, né, consecutivos. Nós vemos também a piora também na expectativa para a inflação, por exemplo, onde a meta, né, que é medida através do IPCA, que até hoje mesmo nós tivemos aqui a divulgação, né, mais cedo. Pois é, enquanto estava falando com você, eu falei, preciso aproveitar ele aqui no programa para poder falar dessa inflação, que é a maior nos últimos 20 anos, é isso? Exato, desde 2002, né, que nós não tínhamos uma inflação mensal tão alta, né? Então, assim, o que vem acontecendo, né, que já para o próximo, esse ano a meta já passou e muito, né, a gente já deve chegar talvez até um IPCA aí de 2 dígitos nesse ano, né, em 2021, e corre-se o risco de estourar ela também no ano que vem e talvez em 2023. E até por isso mesmo que o Banco Central teve que aumentar a sua atuação, né, ele começou a aumentar os juros, a gente começou o ano, né, em 2021 com a Selic a 2%, nós chegamos agora já a 7,75%, né? E na última reunião o Banco Central já até aumentou o percentual que o arroxo monetário, né? Já aumentou em 1,5 ponto percentual, estava sendo em 1 ponto. Né? Agora, então, Alexandro, eu já vou passar para o Edson, mas eu só queria te perguntar uma coisa. Essa alta da inflação, ela foi impactada basicamente pelo alta da gasolina, a questão de outros aumentos aí. Mas como que ela impacta mais quem? O consumidor ou brasileiro mais pobre ou mais rico? E como que ela influencia isso no bolso de cada brasileiro, essa alta da inflação? A inflação, isso a gente já vem desde da academia até a gente vê no próprio dia a dia, né? A inflação, ela sempre vai pesar muito mais no bolso do mais pobre, da classe com a renda mais baixa, né? Era o pior imposto que tem para o pobre, né? Para a classe de renda mais baixa, né? A gente tem também que saber que, assim, a inflação... A sensação da inflação, para mim, é diferente da sua, como é diferente para um estudante, para qualquer pessoa, para qualquer um, né? A gente tem a diferença do que é medido pelo IPCA, por exemplo, com a sua inflação, né? A que você realmente sente no seu bolso, né? Então, vi pesquisas agora até recentes falando sobre também a própria alta do custo da cesta básica, que também vem aumentando muito, né, no país. Então, com certeza, isso para a classe mais baixa, né, de renda mais baixa, ela é sentida de uma forma diferente e é mais penalizada. Eu quero fazer uma pergunta com relação à PEC, mas eu não quero perder a chance de falar com você sobre a inflação nesse tema que a Rose levantou. Pelo seguinte, você falou que para cada pessoa a percepção da inflação ela é diferente. Mas imagina você, se eu preciso me alimentar, se eu preciso colocar gasolina no meu carro, se eu preciso pagar um aluguel, nos 3 setores eu sou impactado de uma forma gigante. Quer dizer, o pobre não tem chance. Para onde você olhar, a inflação tá agindo, não é, Alexandre? Sim, o impacto é de toda uma cadeia, né, Edson? E, por exemplo, a alta dos combustíveis, né, ela vai impactar em toda a cadeia de produção, né, em toda a economia, né? Porque isso vai impactar no transporte, no custo do transporte, que vai impactar no frete, que vai impactar no custo logo do produto de qualquer produto que chega na sua casa, por exemplo. Já vamos falar aqui em Campinas em aumento da passagem de ônibus. Eu não vou aguentar, hein? Provavelmente. Edson, só fazer uma pergunta para a Alexandra, eu já passo para você de novo. Alexandro, em relação à inflação, eu me lembro uma coisa que eu, quando era pequena, e nos assustava muito, eram aquelas filas em supermercados para poder fazer compra. E eu me lembro do meu pai fazendo compra, minha mãe com 3 carrinhos, porque eles recebiam salário, iam lá e comprava tudo que tinha que comprar, porque no dia seguinte o preço já era outro. Nós corremos o risco
voltarmos a ter no Brasil essa realidade que a gente teve lá na década de 90, e o que fazer e como que o governo pode influenciar para poder reduzir essa inflação? Só aumentando os juros? Bom, Rose, eu acho que até essa realidade que você disse, que você descreveu, né? Isso foi de um período realmente que a gente chegamos a ter inflação de 100%, né? Ou seja, você tinha um preço de um produto no início do mês, no final do mês ele tinha dobrado de valor, né? E isso para quem recebe o salário, né? Com certeza isso é muito ruim, até por isso que tínhamos esse costume de fazer aquela compra do mês, né? Então, quando você recebeu o salário, você já tem que logo comprar utilizar o seu poder de compra, né? Porque no final do mês ele vai valer metade do que poderia comprar, né? Eu acho que, assim, nesse momento eu não vislumbro qualquer possibilidade de voltarmos a ter essa realidade, né? Eu acho que o momento é completamente diferente. Lógico que por nós carregarmos esse histórico, né, no país, nós tínhamos até aquela figura do dragão da inflação, né, que corroía o poder de compra. Eu acho que a gente está bem distante disso. Mas como que o Banco Central, por exemplo, ele atua aumentando os juros até por uma questão de credibilidade, onde se a âncora fiscal, né, foi um pouco deixada de lado, o Banco Central, né, como autoridade monetária aqui do país, ele tem que entrar em ação para poder tentar controlar essa inflação, né? Então, com a forma mais difundida de se utilizar essa política monetária é o aumento dos juros. Há uma certa discussão até se é a melhor forma, porque, como acho que até a gente falou, nós falamos aqui, um pouco da inflação, né, do que tem causado a inflação, não seria não seria atacado com o aumento dos juros. Por exemplo, o preço do aumento do combustível. Nós tivemos durante essa pandemia, né, então, assim, toda a cadeia produtiva foi afetada, então também teríamos o problema de oferta, né? Então, isso não se resolveria só com o aumento dos juros. Se o Banco Central tem que conseguir equilibrar o aumento dos juros também para não poder também impactar tanto na economia e causar uma recessão. Porque você também, se você aumenta muito, eu já passo para você, Edson, ai, coisa de vergonha. Porque se você aumenta os juros, você também não permite que as pessoas peguem créditos também, né? Porque o crédito também aumenta, né? Sim. Aí não tem movimentação do dinheiro, né? Então é uma busca por um equilíbrio, né, que é necessário, onde se o Banco Central errar, né, passar do ponto também, ele pode impactar muito sobre a atividade econômica. Edson, eu vou ficar quieto agora é só você. Fora o susto do cheque especial, né? Porque você entra no cheque especial, que beleza, né? Você vai comprando, depois chega no final do mês, você fala, mas o que é isso aqui, meu Deus do céu? Vocês são novinhos, vocês não são do tempo daquela... Porque o Alexandre falou agora de fazer a compra do mês, muitas pessoas fazem isso ainda, porque o dinheiro ao longo do mês ele vai derretendo, né? E quando o camarada vinha com aquela maquininha na sua frente, se você está num corredor, o valor da mercadoria é um preço. Se outra muda para outro corredor, ele vem com a maquininha e precifica na sua cara aí. Será que vai voltar nesse tempo, ô Alexandre? Não, Edson, eu acho que esse tempo, felizmente, eu acho que nós não vamos voltar. Eu acho que agora nós tivemos um certo temor de estar voltando com um certo descontrole fiscal, né, do governo, mas que nós vimos até há poucos anos agora, né, até acho que na década passada, tivemos esse risco. Foi até por isso que em 2016 nós tivemos o mercado, né, viu com bons olhos quando foi criado esse teto de gastos. Mas eu não acredito que a gente vai voltar à década de 80, quando nós tínhamos essa remarcação, né? Esse tipo de situação não é o que a gente espera aqui no mercado. Antes de voltar para a Rose, eu quero voltar à questão da PEC. Eu pensei uma frase aqui do Arthur Lira, ele diz o seguinte, olha, ademais vale lembrar que, assim como o Poder Legislativo,
os outros poderes também tiveram que editar normas a fim de viabilizar o seu próprio funcionamento durante situação de emergência, competindo a cada um desses poderes dispor sobre o tema internamente. É muito bonito para o cara dizer assim, é o seguinte, eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui me ajuda. Vocês não se metem nisso não é, Alexandre? Esse jogo do poder, né? Cada um que precisa mostrar, né, o quanto que eles têm um certo domínio, né, sobre essas pautas. Agora, Alexandro, quando começou a discussão da PEC dos precatórios e a intenção do governo, né, em promover esse calote, nós entrevistamos alguns economistas aqui no programa e eles disseram que o recado que o governo estava passando era de que não era um governo confiável para poder assumir aí os seus compromissos fiscais e que isso poderia reduzir os investimentos no Brasil. Você concorda com essa fala? Você acha que isso não há risco? Quando o investidor ele olha para o Brasil em função dessa decisão da PEC dos precatórios, você acha que ele vai falar, não, eu vou investir mesmo o governo sendo aí, entre aspas, um caloteiro? Bom, com certeza não foi uma boa sinalização, né, Rose? O mercado não viu bem, né, como também provocou até uma certa debandada da equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes, né? Houve 4 secretários que pediram demissão, né? Então, com certeza, isso já não era a linha, né, defendida pela própria equipe econômica e não era o que o mercado esperava, né, que essa equipe fosse sustentar. Então, há um certo embate, né, acho que, entre a ala política e a ala econômica também, né, e isso com certeza impacta no próprio mercado. Nós já temos visto menos investimento, né, do investidor estrangeiro, né, no país. Na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta ao programa Bastidores do Poder. Entramos nessa nossa segunda fase do programa e nós estamos entrevistando o economista Alexandro Nishimura. E aí, prometo que nós já vamos liberá-lo, mas eu preciso fazer a última pergunta, né? O que nós temos percebido, Alexandro, é que a economia ela deve assumir um papel protagonista nas eleições do ano que vem. E a gente tem falado aqui com vários políticos, né, dos diferentes partidos, e eles avaliam que vai ser isso mesmo, já que a protagonista nas últimas eleições sempre foi a corrupção. Você acredita nisso também ou você acha que não? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, Rose, eu concordo com essa visão, né, de que a economia vai ter um papel muito importante, né, acho que nessa próxima eleição. E eu acho que, assim, historicamente, nós já tivemos bastante... foi bem relevante a economia para a decisão, acho que, de qual candidato a gente deve votar, né? Só recordando até um pouco mais atrás, em 90, quando nós tivemos a eleição do próprio Fernando Henrique, ele era meio que o pai, né, vamos dizer assim, do Plano Real. Verdade. Em 2010, né, quando nós tivemos a própria eleição da Dilma, nós tivemos um pouco antes o PIB crescendo a quase, acho que quase 10%, né, tendo aquela recuperação. Então isso também ajudou a própria eleição dela. E acredito também, mais um ponto que mostra a relevância da economia, né, é o próprio interesse do governo de conseguir essa aprovação do auxílio e até a continuidade até o próximo final do ano que vem, né, desse valor maior do auxílio, e isso é injeção de dinheiro na economia, né, e isso com certeza pode influenciar o voto, né, das pessoas. Tá certo. Alexandro, muito obrigada por poder nos atender. Posso fazer só mais uma com o Alexandro? Posso fazer só mais uma? Pode ser. Alexandro, de economista para economista, você gosta do Paulo Guedes, não? Vamos dizer que eu já gostei mais. Obrigado, Alexandro. O poço Ipiranga virou um poço sem bandeira, né? Mas eu espero ainda que ele vá conseguir vencer esse embate com a ala política, a ala econômica. Eu espero que ainda acredito nele, mas
Olha, você é otimista, viu? Porque eu já não tenho mais esperança, né? Sim. Alexandro, muito obrigada por ter colocado aí na sua agenda um tempinho para falar conosco e com os nossos ouvintes, e que você tenha um bom dia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, Edson, vamos lá.